Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, ao vivo, nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2014. São agora 13 horas 11 minutos, 21 graus Celsius aqui em Porto Alegre. Faltam 377 dias para o início da Copa do Mundo. Hoje, em 1970, a seleção paraguaia de rugby fazia o seu primeiro jogo e foi contra o Brasil com derrota por 21-3. Boa tarde, Rogério Barbosa. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde a todos. Aqui estamos para mais uma. Prontos para mais um programa cheio de atrações, hein, Rogerão? Com certeza, várias atrações e valendo a partir de agora a participação dos ouvintes. Sem dúvida alguma, pelo WhatsApp, código de área 51 8223 4805, DDD 51 Porto Alegre, 8223 4805, 1 hora e 12 minutos, 21 graus Celsius aqui em Porto Alegre. Você que está em Longyearbyen, nas ilhas Svalbard, Noruega, 6 graus Celsius, 6 da tarde e 12 minutos. E se você estiver em Magadan, na Rússia, no extremo leste da Rússia, 4 da manhã e 12 minutos, 11 graus Celsius, mais 4 da manhã de amanhã, sábado, 6 de setembro. Pessoal, brincadeiras à parte, este é o Estação Rugby Clube, o programa que leva o primeiro programa de rugby do rádio brasileiro, com a apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa, intervenções hoje de Fernando Strongren. Desde a Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Super 10 e Taça Tupi movimentam o fim de semana. O rugby paulista com Fernando Strongren e o Estação Paulista. No Mesoval conversamos com Joe Walker do projeto Try Rugby SP. Tem o Quiz Beck, tem o palpite termolar, concorra a prêmios e muito mais ainda. Estamos ao vivo, muito ao vivo, 1 hora 13 minutos pelo horário de Brasília, por isso mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube. Interaja conosco também pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Ouça nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja aqui conosco ao vivo pelo Twitter, pelo WhatsApp, código de área 51 8223 4805, DDD 51 8223 4805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, dentre elas a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, além, é claro, da Rádio La Deportiva 1120 AM de Assunción, Paraguai, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo, no Egito. A gente vai uma breve pausa e volta logo em seguida. Não sai daí, tem um programaço pela frente. Até já. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente.
Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos para o segundo bloco do Estação Rugby Clube nessa sexta-feira, 5 de setembro de 2014, 1h17, 21 graus em Porto Alegre. E mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube. Ouça nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ou interaja aqui conosco ao vivo para o DDD 51 pelo WhatsApp, SMS ou WhatsApp, tá, pessoal? DDD 51 8223 4805, código de área 51 Porto Alegre, 8223 4805. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Esse fim de semana tem a Taça Subec entre Charrua e Brumers. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E finalmente, para alegria de toda a torcida brasileira, de toda a torcida sul-americana, toda a torcida mundial, o Quiz Subec teve um vencedor. E a pergunta era: quando foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? Quando foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? E a resposta do Quiz Subec, para alegria de todos, era janeiro de 1997, quando foi organizada a primeira seleção de Sevens do Brasil. Parabéns, portanto, ao Wesley Medeiros, de Natal, que levou o Quiz Subec e receberá um brinde exclusivo Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Wesley, valeu pela audiência, galera de Natal aí, tem o Armstrong Dragons na primeira divisão. Wesley, é parente do Vitor e do Júlio Medeiros, hein? Então, acho que eles te deram um sopro aí no ouvido, acho que pra dar essa resposta certa. Independentemente disso, Wesley, vai levar o prêmio Subec e em breve na tua casa aí vai chegar um brinde exclusivo Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Agora, o Quiz Subec dessa semana te desafia todos em nos dizer qual foi a maior conquista do rugby romeno na história. Qual foi a maior conquista do rugby romeno na história? Rogério Barbosa. Olha, essa eu não sei. Nós teríamos que perguntar pro Igor Natucci, né? Igor Natucci, bem falado, Rogério. Igor Natucci, tu me ouves, Igor Natucci? Igor Natucci, representante romeno aqui do Cartas na Mesa, ele que sabe tudo de futebol romeno. Queria dar umas saudações em romeno aí pro Igor, mas não me lembrei da palavra agora. Mas Igor Natucci, tu me ouves, Igor Natucci? Qual que é a maior conquista do rugby romeno na história? Uma dica, tem a ver com os Jogos Olímpicos. Qual, portanto, é a maior proeza do rugby romeno em termos de seleções nacionais na história? Se sabe o Quiz Subec, manda a resposta aqui ao vivo para o DDD 51 via WhatsApp, DDD 51 82234805, código de área 51 8223 4805, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Repetindo, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar.
E quem levou o palpite termolar do último programa foi o Wilson Mena, para alegria de toda a galera lá de Brasília. O Wilson Mena, que é de Brasília, acertou todos os vencedores da 5ª rodada do Super 10 antes que todos. Parabéns, Wilson, ele que é do Núcleo Bandeirante lá em Brasília e logo receberá um prêmio da Termolar. E o palpite termolar de hoje ainda vale acertar os vencedores da 6ª rodada do Super 10, que acontece amanhã, hein? Então vamos aos jogos da 6ª rodada do Super 10 que acontece amanhã. A gente não quer o resultado, só os vencedores dos confrontos. A gente vai ter Curitiba contra Farrapos, com transmissão ao vivo da OTV Curitiba. SPAC contra Bandeirantes no Choque Rei Paulistano. Desterro contra Dragons em Florianópolis. Rio Branco contra Pasteiro no duelo galicano. E finalmente Niterói contra o São José em Rio Bonito. Então, repetindo, vai ter Curitiba contra Farrapos em Curitiba, SPAC Bandeirantes em São Paulo, em Santo Amaro, Desterro contra Dragons em Florianópolis, Rio Branco e Pasteiro, o clássico galicano em Embu-Guaçu e finalmente Niterói contra o São José em Rio Bonito. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Palpita termolar os vencedores destes jogos. Não queremos o placar. O palpite termolar apenas os vencedores. Começando por o Rogério Barbosa. Então vamos lá. Curitiba e Farrapos, né? O primeiro jogo aqui, vitória do Farrapos, com certeza. Vitória do Farrapos. SPAC Bandeirantes, vamos apostar no SPAC. Desterro e Dragons, vitória do Dragons. Do Dragons? Rio Branco e Pasteiro, vitória do Pasteiro. Certo. E finalmente, né, Niterói contra o São José, vitória do São José. Niterói São José, vitória do São José. Curitiba Farrapos, meu Deus do céu, vai ser um jogão. É o jogo da rodada de amanhã, logo logo a gente ouve aí os protagonistas desse jogo. Mas Curitiba e Farrapos, olha, eu coloco... O pessoal lá de Bento que me perdoe, mas eu coloco Curitiba por um ponto só, tá? Galera de Bento aí que deve estar ouvindo aí, deve ficar bravo comigo, mas olha, só porque é fator casa, viu? Porque se fosse em Bento, mas eu vou de Curitiba. Eu vou de Curitiba com uma dor no coração. SPAC contra Bandeirantes, também vou contigo, Rogério, SPAC. Desterro contra Dragons, vou com Desterro. Rio Branco Pasteiro, vou contigo, Rogério, Pasteiro. E Niterói São José, eu vou de São José. Então, tá aí os palpites. O Rogério já deu os dele, eu já dei os meus palpites. E você? Palpita termolar e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Interaja conosco aqui, manda teu palpite para rugbyclube@globomail.com ou pelo WhatsApp DDD 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805, 1h23. Estação Rugby Clube. E como acabamos de falar dessa rodada do Super 10, o jogo mais interessante será o duelo entre o Farrapos, terceiro colocado com 20 pontos, que viaja até a capital paranaense enfrentar o Curitiba, vice-líder. E o que os gaúchos acham do jogo de amanhã? Cogueto, Curitiba amanhã parada dura, hein? Parada muito dura, vai definir quem vai ficar na parte de cima e quem vai ficar na parte de baixo da tabela. E aí, como a pergunta que eu fiz pro Teco numa outra oportunidade, acho que o Farrapos deve adotar uma postura diferente, já que o Curitiba tem tido a melhor equipe dos últimos anos e tem surpreendido não, mas tem feito um trabalho excepcional. A gente sabe que o Curitiba tem muitos jogadores gringos, né? Muitos argentinos que trouxeram uma qualidade grande para eles, mas a gente também sabe o papel de cada um dentro do campo. Se a gente fizer o que a gente treinou, a defesa for sólida como tem que ser, tomar a decisão certa no jogo, vai ser um jogo muito duro, muito parelho e a vitória pode sair para qualquer lado. Valeu, Coeta. Bom jogo amanhã, um abraço. Obrigado, Virga, valeu. Scopel, capitão da equipe do Farrapos. Scopel, amanhã jogaço contra o Curitiba, hein? É um jogo que vale por 2. Expectativa para o jogo de amanhã? A expectativa é a melhor possível. Treinamos para isso. Nós, desde o começo do ano, estamos focados no Super 10, chegar na semifinal e ser campeão. Então amanhã é mais uma batalha. Eles estão com um time muito forte. Nunca tiveram um time tão forte em todos os anos que a gente jogou contra eles, então é um jogo da nossa vida amanhã. Se ganhar, praticamente classificamos, e é a mesma coisa para eles. Acha que eles vão estar mais preparados ou mais condicionados, já que jogaram muito pouco contra o Bandeirantes? Com certeza, eles estão com um time muito forte, e aconteceu esse problema todo esse final de semana passado. Então é um jogo de vida ou morte para os dois, eles não foi computado ainda os pontos deles, não se sabe se vai ter jogo ainda ou não, então é um jogo a menos que eles têm, então eles vão vir com mais gana ainda.
Bom, tá aí, ouvimos o Cogueto e o Scopel. Na verdade, essa entrevista foi feita antes da reposição do jogo, então teve aí uma falha de tempo aí na declaração do Scopel. Todos achavam que não ia haver o jogo, mas houve, e o Curitiba ganhou de 22-0. A gente ouviu o Cogueto e o Scopel, 2 jogadores-chave do Farrapos, para amanhã. Só que o Curitiba fez a reposição do jogo, como eu disse, na semana passada contra o Band. Só que esse jogo foi lá no Paraná, que era o jogo não finalizado da 5ª rodada. E o Curitiba foi e venceu por 22-0, é verdade, conseguiu ponto bônus, mas descansou menos que o Farrapos. E a Adriana, a quem eu quero agradecer especialmente, conversou com o Edgar Wilkins, presidente do Curitiba, após o jogo. E aí, Edgar, com a alma lavada depois dessa vitória, depois de tudo que aconteceu no sábado passado? Alma lavada, ganhamos um ponto bônus fundamental para o campeonato, 2º lugar. E agora esquecer o que aconteceu no final de semana passada, bola para frente, parabéns para o Band que fez um jogaço, foi um jogo duríssimo e agora vamos enfrentar o Farrapos final de semana que vem. Você acha que essa partida desgastou o time e atrapalha um pouco para o próximo jogo do dia 6? A gente desgastou no início, a gente fez um trabalho muito forte com o time durante a semana, psicologicamente, para não afetar esse jogo contra o Farrapos. E vamos lá, vamos treinar muito e estamos aí. E agora, com esse grande desempenho do Curitiba esse ano no Super 10, o sonho do título está mais perto? Vocês estão sentindo mais perto? Ainda temos 4 jogos para chegar nas semifinais. Jogo a jogo a gente está pensando, o time está muito forte, defesa não levou nenhum try, então queremos chegar na final. Vamos lá. Obrigada, Edgar. Adriana, para a Rádio Rugby Clube. Tá aí, obrigado Adriana, obrigado Edgar. Portanto, amanhã, 6 de setembro, rodada 6 do Super 10 com os seguintes jogos. Curitiba e Farrapos no Paraná Esporte às 13h30 com a arbitragem de Henrique Platais. SPAC contra Bandeirantes Saracens às 2h30 da tarde em Santo Amaro com a arbitragem de Xavier Volga. Duelo galicano entre Rio Branco e Pasteur em Embu-Guaçu às 13h30 com a arbitragem de Renato Scalércio. Niterói contra São José às 3 da tarde em Rio Bonito e quem comanda o apito é Mariano de Goicoechea. Desterro e Dragons jogam às 7 da noite em Canasvieiras, Florianópolis com a arbitragem de Ricardo Santana. No Super 10 o São José é líder com 24 pontos, Curitiba em segundo com 21 e Farrapos em terceiro com 20. Em quarto o SPAC com 19 pontos e em quinto o Desterro com 14. Dragons tem 12, Pasteur tem 7 em sétimo. Oitavo lugar para o Bandeirantes Saracens com 6 pontos, mesmo número de pontos que o Rio Branco, em nono com 6. Em último lugar e matematicamente rebaixado, o Niterói. Estação Rugby Clube. Amanhã teremos a Taça Tupi, também, a segunda divisão do rugby nacional, que está quentíssima, hein, pessoal? Os jogos serão os seguintes. Pelo Grupo A, Jacareí e Guanabara no campo do Balneário em Jacareí, à 1h30 da tarde. Rio Rugby contra a Politécnica, na Ilha do Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, às 3 da tarde. BH e Varginha, na UniBH, também às 3 da tarde. Pelo Grupo B, em Balneário Camboriú, a equipe da casa recebe o Maringá às 13h30. O Londrina mede forças no aterro do Igapó, diante do Serra, às 3 da tarde. No jogo da Bruxa, o Charrua recebe o Brumers em derby local na Hípica de Porto Alegre, às 3 da tarde. Esse jogo que vale a taça Sulbec. E o Estação Rugby Clube perguntou para o Aldo, proprietário da Sulbec e patrocinador do programa, o que é a taça Sulbec, que estará em jogo amanhã. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde para toda a audiência. A taça é uma forma de reconhecimento, né, por ambos times estar representando o estado numa competição nacional e ambos vestindo a uniformes da marca Sulbec. Conversei com o grade do Brumers e com o Rodrigão do Charrua e se mostraram muito abertos para essa iniciativa, gostaram muito, sim. Valeu, Aldo, excelente iniciativa. Amanhã esse jogo entre Charrua contra Brumers na Hípica, amanhã à tarde lá na Hípica, vale a Taça Sulbec, é troféu em jogo, hein? Valeu, Aldo, excelente iniciativa. Os líderes no Grupo A são Jacareí em primeiro com 16 pontos, Guanabara vice-líder com 13 pontos ganhos.
Os líderes no grupo B, o líder, né, o Serra com 19 pontos e Brumers vice-líder com 15 pontos conquistados. A gente vai para uma breve pausa, não sai daí, tá chovendo de mensagem, a gente vai ler no próximo bloco, logo a gente volta, hein? Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos para o terceiro bloco do Estação Rugby Clube. Estamos ao vivo, 1h33, 21 graus em Porto Alegre. 29 graus em Tel Aviv, você que está indo para Tel Aviv pela El Al, 19h33 em Israel, 29 graus em Windhoek, na Namíbia, você que está indo acompanhar um jogo de rugby na Namíbia, Windhoek com tempo claro, aberto, 25 graus, 5h33 na capital da Namíbia, Windhoek. Rogério Barbosa, sabe o que significa Windhoek? Olha, não sei o que significa. Wind, vento, hook, esquina do vento, a curva do vento. A curva do vento. Curva do vento. Windhoek, Namíbia, céu claro, limpo. Lá 25... onde o vento faz a curva. Lá onde o vento faz a curva, exatamente. 25 graus Celsius agora em Windhoek, 17h, 5 da tarde, 34 minutos. Nairobi, 15 graus. Nairobi tá um pouco mais frio, 15 graus, 7h, 34 minutos. Hong Kong com 30 graus, meia-noite 34, que calorão por Hong Kong. E esse é o Estação Rugby Clube, a gente tá de volta, brincadeiras à parte, com o terceiro bloco do programa. Quero mandar um abraço muito mais que especial para todo o pessoal do sudoeste da Bahia, Clarice Couto do Imborés Rugby Clube. Clarice, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela lealdade de nos acompanhar aqui, foi muito bacana, ela que mandou uma mensagem semana passada. Foi muito legal, todo um abraço aí pra todo o sudoeste baiano, terra muito boa, viu, Rogerão? Vitória da Conquista, Jequié, Brumado, é uma terra muito boa. Que legal, e todo esse pessoal curtindo aí o programa Estação Rugby Clube, obrigado pela audiência. Valeu mesmo, pessoal do Imborés aí, vida longa ao Imborés, valeu, obrigado pela audiência. E mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube. Ouça nosso podcast, gente, www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual, amanhã tem a Taça Subec entre Charrua e Brumers. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o quiz Subec da semana pergunta, viu? E quanta resposta a gente já recebeu, hein, Rogério?
Sim, já tem muitas pessoas mandando aqui, já estão quase saturando nossa central telefônica de mensagens pelo Torpedo SMS e também pelo WhatsApp. Caramba, estamos recebendo mensagem do Brasil inteiro, já acertaram a resposta, mas continuem mandando, tá? Já acertaram a resposta, a gente só vai declarar o vencedor do Quiz Back na semana que vem, porque no intervalo o Rogério deu uma ideia muito boa. A gente vai pegar uma intervenção do Igor Natucci, nosso representante romeno aqui no Rádio Estação Web. Ele que participa do programa Cartas na Mesa toda segunda e quinta-feira, que comenta a rodada de domingo, do fim de semana e da quarta-feira do futebol. E o Igor é descendente de romenos e sabe tudo sobre a Romênia, sobre o esporte romeno, não só futebol, mas rugby também, ele sabe um pouquinho. A Nadia Comaneci também é fã número 1 da Nadia Comaneci, e enfim... Ele vai dar uma declaração aqui sobre qual foi a maior proeza do rugby romeno na história, em termos de seleções nacionais. Esse é o Quiz Back. Qual a maior proeza do rugby romeno, em termos de seleções nacionais, na história? Então, se você sabe o Quiz Back, manda a resposta aqui ao vivo para DDD 51 pelo WhatsApp ou SMS, DDD 51, código de área 51, 82234805, 82234805, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o Murai lá de Caxias do Sul já mandou o palpite termolar dele, hein? O Murai tá indo de Curitiba contra o Farrapos, SPAC contra o Bandeirantes, Desterro sobre os Dragons, Pasteur sobre o Rio Branco e São José sobre o Niterói. Faça como o Murai. O palpite termolar de hoje ainda vale acertar os vencedores da sexta rodada do Super 10. Curitiba contra Farrapos, com transmissão ao vivo pela OTV Curitiba, canal 21 da NET para quem é de Curitiba. SPAC contra Bandeirantes no Choque Rei Paulistano. Desterro contra Dragons em Florianópolis. Rio Branco contra Pasteur no duelo galicano. E, finalmente, Niterói recebe o São José em Rio Bonito. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Participe então ao vivo do palpite termolar do Estação Rugby Clube através do WhatsApp ou SMS, código de área 51 82234805, código de área 51 82234805, ou pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Mesa Oval. E o Mesa Oval de hoje conversou semana passada com Joe Walker, ele que é instrutor do projeto Try Rugby SP, tá há 2 anos no Brasil e ele conta mais sobre a experiência dele no Brasil e de como é que é difundir e divulgar o rugby para as crianças. Eu conversei com o Joe e ele é um cara muito bacana, muito legal, ele que é instrutor do projeto Try Rugby SP e antes de vir para o Brasil ele era auxiliar técnico do Sale Sharks da Inglaterra, equipe da Premiership britânica, com quem o SESI São Paulo tem parceria e desenvolve esse projeto no Brasil. Vamos ouvi-lo. Como é que está sendo introduzir o rugby para as crianças de um país em que o esporte está longe de ser o mais conhecido e o mais popular? É claro, essa é uma coisa mais difícil quando começa. As crianças sabem mais o futebol americano, porque é mais perto dos Estados Unidos. Então, começa a falar de futebol americano, traduz as regras para rugby, e depois eles começam a entender as diferenças, começam a entender o rugby como esporte. Também mostra para eles na televisão, vídeos, leva para eles, agora rugby, e depois eles já amam. Então, tem sido relativamente fácil. Sim. A introdução. Sim. Quando eu tenho muita experiência com rugby, então é fácil. A mesma coisa lá na Inglaterra, verdade? Quando você chega a uma escola e passa aula com alunos novos, às vezes não sabe rugby também, então a mesma coisa. Perfeito. E, Joey, o que tem sido para vocês, ingleses, o maior desafio no Brasil? É o idioma, é o clima ou é a infraestrutura? A gente dizia aqui antes da entrevista, por exemplo, os horários, o respeito aos horários, o respeito ao tempo. O que tem sido mais difícil para vocês, ingleses, dentro do projeto Try Rugby SP, sendo que você já tem 2 anos aqui no Brasil? O clima para mim não tem problema. Eu gosto do sol, então não tem problema para mim. E uma estrutura, um tempo um pouquinho diferente.
cultura de inglês, você precisa chegar uma hora, você chega 15 minutos antes. Brasil não é igual assim. Chega uma hora, mas começa uma hora depois. Para jogo, para aulas, para tudo. Então, a verdade, essa minou quanto tempo eu tenho como alunos para passar uma aula. Essa não ajuda, não. Essa é muito difícil, sim. E a cultura do improviso atrapalha? Porque o improviso. Na Inglaterra é menos improviso, aqui é muito mais. Sim. Isso atrapalha na condução do trabalho de vocês ingleses dentro do projeto? Sim. Trabalho um pouco, sim. E também porque o Brasil tem muitos, chamam em inglês red tape, muitas regras para passar, para tentar fazer uma coisa. Então, quando você quer esse tournament ou festival, ou quer jogo aqui, você precisa falar para 5 pessoas para falar pode. Então, a burocracia. Burocracia é muito difícil aqui em Brasil, verdade. Bom saber, muito bom saber. E Joey, na sua opinião, qual o fator... Primeiro, vou dividir essa terceira pergunta em 2 perguntas. Primeiro, qual o fator limitador para o crescimento do rugby no Brasil? É verdade, eu tenho experiência como projeto dentro das escolas e também experiência com os clubes. O rugby joga na Ligas Paulista, da Super 10. Então, para mim, limita uma grande coisa de dinheiro, mas, claro, essa limita todas as coisas do mundo. E uma participação. Mas eu acho, como os projetos, quando começa agora, eles participam em crescimento. Então, essa já ajuda em crescimento do rugby aqui em Brasil. Perfeito. Bom, então a participação é o fator que pode contribuir para o crescimento do rugby no Brasil. A gente falou do fator limitador, que na tua opinião é o dinheiro, então o fator que contribuiria, que potencializaria o crescimento do esporte no Brasil é a participação, que você vê muita participação. Sim, também quando você fala burocracia, limita muito. Sim. E um exemplo eu tenho, quando eu jogo para São Carlos, e as regras, não sei se CBRU ou precisa 3 ou 4 árbitros para um jogo, para ficar assistir, para ficar árbitro no campo, 2 para bandeiras lateral. E porque não tem muitos árbitros aqui em Brasil, essa limita quantos jogos, onde os jogos onde os jogadores podem jogar, precisa ficar todos juntos, 3 jogos no mesmo campo. E essa limita porque as equipes não têm dinheiro para ir lá, para participar do jogo. Por exemplo, as ligas mais abaixo na Inglaterra, só precisa um árbitro chegar. E bandeira uma equipe, bandeira outra equipe, pode jogador, mas só um árbitro. Quando, claro, level mais para cima, começa quase profissional, precisa 1, 2, 4 árbitros, pode. Mas level mais abaixo não precisa. E eu acho que essa pode dividir os árbitros que tem, mas no país como os jogos, eu acho que esse crescimento, quantos jogos para quantos tempo aqui em Brasil. Entendido. Joey, antes de passar para a última pergunta, eu quero mais que você falasse sobre sua carreira. Você, antes de vir para o Brasil, era assistente técnico do Sale Sharks na Inglaterra, certo? Eu queria que você contasse um pouco mais para o público que acompanha aqui o programa do Estação Rugby Clube, um pouco da tua carreira e como você veio parar no Brasil. Claro, você teve suas motivações para vir para cá, o clima, os Jogos Olímpicos, mas conta um pouco mais da tua carreira. Minha história, minha passada. Eu comecei a jogar quando 6 anos. Então eu jogo toda a minha vida rugby. É onde eu moro lá em Manchester, pertinho de Manchester, Macclesfield, verdade. Tem muitos rugby. Então eu jogo como um clube lá em Stockport, chama. Depois jogo por Macclesfield. Macclesfield é National 2 agora, então quase semi-profissional lá. Depois eu jogo como academia lá em Sale Sharks, quando mais jovem. Ruim sorte para mim, eu machucou os 2 joelhos e minha ombro. Então para por 1 ano e meio, mas volto para o jogo de novo. E esse tempo eu viro como técnica. Eu trabalho lá em Sharks como na comunidade, em umas academias.
porque o projeto é junto com o Premiership Rugby, e claro, o Shell Sharks joga como o Premiership Rugby, essa é onde a oportunidade para mim ir para o Brasil, porque, na verdade, o Premiership Rugby começa um projeto lá nos Estados Unidos, esse é o maior projeto que nós temos aqui no Brasil, e eles começam em outros países também agora. Então eles falam, você quer ir para o Brasil, o crescimento do rugby, participar um projeto lá com rugby no Brasil, eu penso, nossa, muito boa oportunidade. Eu chego aqui e não falo nada português, agora eu falo mais ou menos. Fala bem mesmo. Bom, agora já indo para a última pergunta, Joey. Em que você acredita mais para o crescimento do esporte no Brasil? Em que você acredita mais? Projetos como o Tri Rugby SP ou os Jogos Olímpicos de 2016? Grandes eventos ou projetos como esse para as crianças, na tua opinião? A minha opinião, claro, é nos projetos, porque nós agora temos 20 SESIs aqui, 16 escolas aqui em São Paulo. Tem um técnico anos passado, é um técnico esse anos. Então, na verdade, nós temos 10, 15 mil alunos que jogam rugby por semana. Então, esse é um crescimento muito participando no rugby. Para mim, então, projetos em crescimento, participação no rugby muito. Mas, também nos Jogos Olimpíadas, em crescimento, pessoas sabem rugby mais. Tá bom, eles vão jogar um pouco na escola, jogam saber do rugby, mas vi na televisão Brasil participação em um jogo, um grande evento igual aos Jogos Olimpíadas, essa vai ajudar muito também. Perfeito, Joey, eu quero agradecer muitíssimo a entrevista, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito no Brasil, obrigado mesmo, porque eu também acredito muito nisso, que só levando o rugby para as crianças é que o esporte vai de fato crescer no Brasil. Já tem crescido muito, mas um crescimento consolidado de longo prazo e sólido, só com trabalho para as crianças. Parabéns. Muito obrigado a você também. Estação Paulista. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os apaixonados pela bola oval sintonizados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. Abrimos a edição de hoje com os resultados das finais da primeira edição da Copa do Vale, que teve sua derradeira rodada realizada no último sábado, na bela cidade de Campos do Jordão. E o que se viu dentro de campo foi a repetição do que se desenhou durante toda a competição organizada pela Liga do Vale. A rodada dupla do fim de semana começou com a decisão do terceiro lugar entre Portuguesa e Leões do Vale. E pela segunda vez, os lusitanos imprimiram uma boa vitória sobre seus adversários, com um placar final de 25-8. Já na partida principal, foi o São José, que utilizou um time B na competição, quem dominou os 80 minutos de partida, vencendo o Alto Tietê por 45-0. Com a primeira edição da Copa do Vale concluída, ficou a sensação que o Alto Tietê poderia alcançar bons resultados também em competições maiores. O time de Mogi das Cruzes fez um bom trabalho, sofrendo derrotas apenas quando entrou em campo contra o São José. Agora é hora de buscar voos maiores e se planejar para participar do Paulista de Acesso no ano que vem. As projeções para tal incursão são boas, tomando como base os resultados da Portuguesa, único time a participar da Copa do Vale e da terceira divisão do Paulista. Podemos imaginar o Alto Tietê entre os postulantes às melhores posições. Falando no Paulista de Acesso, o São Carlos foi o primeiro clube a conquistar uma vaga na final do campeonato, ao vencer o Piratas em mais uma apresentação impressionante. Foram nada menos que 61 pontos anotados contra 3 sofridos. O resultado também isolou ainda mais Glauconelli na liderança da tabela de pontuadores, com 117 pontos, 41 pontos à frente do segundo colocado, o Black do Piratas. Também pelo Grupo A, o São Bento conquistou sua primeira vitória na segunda fase do acesso, ao bater o Tatuapé por 26-0. O resultado tirou o Tatuapé da briga por uma vaga na semifinal e fez do jogo entre São Bento e Piratas, programado para o próximo dia 14, um confronto direto pela última vaga na fase decisiva. Se por um lado o quadro está bem desenhado no Grupo A,
No grupo B, todos os times estão se preparando para a rodada final com sonhos de se classificar. O grupo é liderado pelo Medicina, que surpreendeu ao vencer o ABC no fim de semana por 18-12. O ponto bônus defensivo, conquistado pelo ABC, foi essencial para manter o time na segunda posição, seguido de perto pelo Cougars, que venceu o Jaguars por 36-14. Mesmo com 2 derrotas e apenas 2 pontos somados, o time de Jaguariúna ainda pode chegar à fase final caso conquiste uma boa vitória sobre o ABC na última rodada e veja o Medicina superar o Cougars. Todos os jogos da rodada final da segunda fase do Paulista de Acesso estão programados para o próximo dia 14. Outros resultados dos times caipiras nos campos de rugby no último fim de semana foram: pelo Paulista M19, o São José bateu o Tornados por 46-3. Na Copa Central, o Mastodontes Catanduva atropelou o Locomotiva em casa por 85-3. O interior paulista também marcou presença na última etapa do Circuito Paulista Feminino de Sevens, que combinou as competições da capital e do interior, com o São José terminando a etapa em terceiro lugar, Jacareí em quinto e o Olis em oitavo. Posições repetidas na classificação geral do circuito da capital. O Olis de Louveira também disputou o circuito do interior, terminando na classificação geral em segundo lugar, atrás do Pasteur, os 2 únicos na classificação final. Antes de encerrarmos mais essa edição do Estação Paulista, vamos dar uma passada na extensa programação de jogos dos times caipiras neste fim de semana. Com a volta dos torneios nacionais, os destaques ficam com o São José, que viaja até Niterói para enfrentar o time da casa pelo Super 10, e o Jacareí, que recebe o Guanabara em casa no confronto entre líder e vice-líder da chave sudeste da Taça Tupi. Ambos os jogos estão programados para sábado, assim como os confrontos da última rodada da primeira fase do Paulista B, entre Lechuza e Tigres e Tornados e Urutu. No domingo, os atletas do Jacareí têm 2 compromissos fora de casa pelas categorias de base do Paulista. No M15, o desafio é contra o Leões de Paraisópolis, no último jogo do campeonato. Já pelo M19, o confronto é contra o SPAC. Também está programado para domingo, a partir das 9 horas, a segunda etapa do Festival Paulista Infantil de Rugby. Organizado pelo Ilhabela, a etapa contará com jogos nas categorias M9, M11 e M13, realizados no Centro Esportivo do Polo Educacional Integrado de Ilhabela. Por fim, as atletas do São José embarcam para Florianópolis amanhã, onde participam da terceira etapa do Super Sevens. As representantes do Vale do Paraíba buscam superar as atletas do Charrua, que lideram a competição 11 pontos à frente das joseenses. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa?
Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E nós voltamos aqui para o quarto e último bloco do Estação Rugby Clube nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2014. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Pedro Couto e para o Arthur Couto, os filhos da Clarice lá em Vitória da Conquista, que também acompanham o Estação Rugby Clube e jogam rugby também. Tenho certeza que a mãe deve estar passando bons ensinamentos para os filhos, dentre eles a prática do rugby. Ao vivo aqui nessa sexta-feira, 1h56, 21 graus em Porto Alegre, em Moscou, na Rússia, 20h56, 8 da noite, 56 minutos. Céu claro em Moscou, 18 graus Celsius. Em Estocolmo também céu claro, 17 graus, 6h56. Agora, se você for para Ulaanbaatar, na Mongólia, meia-noite, 56, 12 graus Celsius. Ulaanbaatar, berço de judocas, né? Que teve um torneio agora internacional de judô, mundial de judô, foi lá em Chelyabinsk, lá perto da Mongólia, lá perto de Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, sabe o que significa Ulaanbaatar em mongol, Rogério Barbosa? Não sei o que significa. Ulaanbaatar, herói vermelho. Herói vermelho, olha só. Pessoal, mais uma vez, brincadeiras à parte, nós mandamos, mande sua mensagem, nós voltamos, mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Ouça nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Mandar uma lembrança, um abraço e um agradecimento especial para o Fernando Strongren, que contribuiu muito, fez uma excelente contribuição para o programa de hoje com a Estação Paulista. Valeu, Fernandão. Fernandão aí que já tem 2-3 meses que colabora conosco aqui no Estação Rugby Clube com o quadro Estação Paulista. O Felipe Fraga volta na próxima semana com o Tacho Mineiro e a gente ainda está em negociação com o Manuel Cabral para voltar com o Pátio Lusitano, que a turma toda está com saudade do cheiro de alecrim. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec dessa semana pergunta, hein? Qual foi a maior conquista do rugby romeno na história? Qual foi a maior proeza do rugby romeno em termos de seleções nacionais na história? Semana que vem a gente vai dar a resposta, hein? Essa resposta será dada pelo nada mais nada menos que Igor Natush, o representante romeno, o embaixador da Romênia no Brasil, Igor Natush. Se sabe o Quiz Subec, manda a resposta aqui do Quiz Subec ao vivo para DDD, código de área 51, por SMS ou WhatsApp, DDD 51 82234805, código de área 51 8223 4805, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Já teve muitas respostas, tivemos muitas respostas ao longo do programa, várias delas corretas, claro, mas só uma vai levar porque respondeu primeiro corretamente. Então o primeiro que respondeu essa pergunta leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. Olha, o Rogério Barbosa já deu os palpites dele, eu já dei os meus. O Murai Lisotti lá de Caxias do Sul, que deve viajar amanhã, deve tá pronto aí para pegar o ônibus. Um abraço, Murai, boa viagem a todo o pessoal do Serra. Então, ó, o palpite termolar de hoje ainda vale acertar os vencedores da sexta rodada do Super 10, hein? Sexta rodada do Super 10 que acontece amanhã. Jogos: Curitiba contra Farrapos, Bandeirantes contra SPAC, SPAC contra Bandeirantes, né? Porque o SPAC joga em casa. É o choque rei paulistano esse aí, SPAC contra Band. Desterro contra Dragons em Florianópolis. Duelo galicano em Embu-Guaçu entre Rio Branco e Pasteur. E, finalmente, em Rio Bonito, Niterói recebe o São José. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Ô, Rogério, sabe o nome daquele vidente que foi no jogo outro dia que previu que ia cair o avião do candidato a presidente, Eduardo Campos? Olha, não me lembro. Eu sei que ele registrou, né? Ele registrou no cartório ainda, né? Registrou no cartório e tudo mais. Vou procurar saber o nome dele agora. Bom, mas manja mesmo? Sabe prever os resultados? Manja de rugby? É um Walter Mercado da Bola Oval?
Participe ao vivo do Palpite Termolar do Estação Rugby Clube através do WhatsApp ou SMS DDD 51 82234805, código de área 51 8223 4805 ou pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby. www.culturalway.net, o que tem na TV neste fim de semana. Ontem, que na quinta-feira, dia 4, a gente teve National Rugby League, duelo de Sydney. Os Roosters venceram os Raptors por 22-18. Esse jogo foi ao vivo pelo Sports Plus às 15:07 da manhã, hora de Brasília. Olha, hoje, 5 de setembro, sexta-feira, daqui a pouquinho, hein? Menos de 1 hora e 40 minutos, daqui 1 hora e 34 minutos, às 3h40, ao vivo pela ESPN+, Northampton Saints contra Gloucester, pelo Aviva Premiership, pelo campeonato inglês. O Martoni vai estar lá nos comentários. E às 8h15, o VT do jogo de ontem da National Rugby League. Roosters contra Raptors, esse placar 22-18 para os Roosters, mas vale a pena assistir. Você que quer conhecer mais sobre o Rugby League, Sports Plus, canais 28 ou 228 da Sky. Roosters contra Raptors é o clássico de Sydney VT no Sports Plus. Amanhã, dia 6, sábado, cedinho, 6h30 da manhã, National Rugby League também. Cowboys contra Sea Eagles, ao vivo pelo Sports Plus. 7 da manhã, ao vivo no Sports Plus, jogaço, Austrália contra África do Sul, 100ª partida do Brian Abana pelos Springboks. Austrália contra África do Sul, 7 da manhã, amanhã ao vivo pela ESPN+. 3h30 da tarde, Super 10 na televisão, Curitiba contra Farrapos pela OTV, ao vivo, hein? OTV é o canal 21 da NET em Curitiba, ou você pode ver por streaming www.otv.com.br. Jogo da sexta rodada do Super 10, Curitiba contra Farrapos, ao vivo a partir das 3h30 da tarde. Amanhã à noite, sabadão à noite, cheio de rugby, hein? The Rugby Championship, Nova Zelândia contra Argentina às 8h30 da manhã. Às 8h30 da noite, Nova Zelândia contra Argentina amanhã, 8h30 da noite, pela ESPN ao VT. E às 10h15 da noite, outro VT, também pela ESPN na sequência, The Rugby Championship, Austrália contra África do Sul. Portanto, amanhã, ao vivo apenas do Rugby Championship, só o Austrália contra a África do Sul, 7 da manhã, depois tem os VTs. E domingo, dia 7 de setembro, data magna da pátria, 5h30 da manhã, National Rugby League, Panthers contra Warriors, ao vivo pelo Sports Plus, mas depois na sequência tem o VT, 8 da manhã de Cowboys contra Sea Eagles e às 8h15 da noite, Panthers contra Warriors. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E no último fim de semana tivemos mais uma rodada do Nacional de Seleções Estaduais de Base. No Sudeste, o Rio de Janeiro venceu o Minas Gerais tanto no M17 quanto no M19. No M17, placar de 30-7 para os fluminenses, enquanto que no M19, vitória por 66-3. No lado sul, os catarinenses atravessaram o Mampituba e enfrentaram os gaúchos. Na M19, vitória Barriga Verde por 17-16. Barriga Verde, pessoal, é também como são conhecidos os naturais de Santa Catarina. E no M17, Sonora, vitória gaúcha por 56-0. O Rio Grande do Sul agora viaja para o Paraná no fim do mês, enquanto que São Paulo joga contra Minas Gerais no desafio Café com Leite. Estação Rugby Clube. Uruguai e Rússia decidem a última vaga na Copa do Mundo de 2015 em jogos de ida e volta. O primeiro será na Rússia, na cidade de Krasnoyarsk, no dia 27 de setembro. O jogo de volta, mais perto daqui da gente, agendado para o dia 11 de outubro no estádio Charrua, em Montevidéu. Nos próximos programas, o Estação Rugby Clube abordará mais sobre este grande jogo. Estação Rugby Clube. Por falar em Uruguai, é lá que acontece entre os dias 14 e 20 deste mês o Sul-Americano Juvenil. A seleção brasileira já tem seus convocados, confiram só. Do Farrapos, Maurício Frison. Do Rugby para Todos, Gabriel Oliveira, Patrício Veloso, Ronaldo Santos e Robert Tenório. Do São José, Breno Prado, Lucas Domingues, Gabriel Assunção, Giovanni Moraes e Luigi Coimbra. Do BH, Bruno Lauves, Gabriel Corgozinho e Alexandre Alves. Do SPAC, Dan Pelliciari, Rafael Sichon, Igor Araújo e Rafael Spago. Do Ilhabela vem Lucas Mendes. Do Jacareí, Maurício Lemes e Matheus Cruz. Do Curitiba, Thiago Evaristo.
do Tornados de Indaiatuba, Pedro Franco, do Catanduva, Wilton Rebolo, do Barra Mansa, dos Capivaras, Kleber Dias, do Niterói, André Vilaça e do Joaca, de Florianópolis, Matheus Wolff. O treinador da Seleção Brasileira Juvenil M19 é Guilherme Marques e o manager é Thales Vale. O Brasil faz os seguintes jogos: domingo, dia 14, contra o Chile no campo do Old Christians. Quarta-feira, dia 17 de setembro, contra o Uruguai no campo do Old Boys. E finalmente, sábado, dia 20, contra o Paraguai, aí sim, no estádio Charrua. Todos os jogos em Montevidéu. Estação Rugby Clube. O Sul-Americano B está sendo disputado na cidade de Apartado, Antioquia, Colômbia. Quarta-feira passada a gente teve mais jogos. 8h40 da manhã, a Venezuela jogou contra o Equador e venceu por 68-3. No jogo de fundo, a Colômbia passou pelo Peru por 56-6. A grande final do Sul-Americano B acontece neste sábado entre os donos da casa, os colombianos, e a Venezuela, a partir das 6 da tarde, hora de Brasília. Estação Rugby Clube. E com o jogo neste sábado contra a Austrália, o ponta Brian Labana será o 33º Springbok a ter no mínimo 100 internacionalizações pela Verde Ouro no currículo. Abana tem 31 anos e foi escolhido pelo IRB como jogador do ano em 2007, quando foi o Mundial da França, em que os Springboks sagraram-se bicampeões mundiais. A estreia de Abana pela seleção nacional pelos Springboks principal foi contra a Inglaterra em Twickenham em novembro de 2004, ou seja, há quase 10 anos. Estação Rugby Clube. E no Brasil, em terras tupiniquins, o Campo Grande Rugby Clube tornou-se campeão sul-mato-grossense ao bater o Guaicurus de Três Lagoas por 22-12. Com a conquista, os marrucos, como são conhecidos, somam 8 estadual do Mato Grosso do Sul, que é jogado desde 2005. Estação Rugby Clube. E neste fim de semana acontece em Florianópolis a 4ª etapa do Super Sevens, o circuito brasileiro de Rugby Sevens. No grupo A estão Charrua, vencedor de 2 das 3 etapas até agora, Desterro, SPAC, Curitiba, Urutau. Repetindo no grupo A, Charrua, Desterro, SPAC, Curitiba e Urutau. No grupo B estão Niterói, São José, BH, Vitória e Londrina. Os jogos acontecem em Canasvieiras a partir do sábado, 9h45 da manhã, até por volta das 6 da tarde. E depois ainda tem um jogo de fundo, tem um jogo da noite, que é entre Desterro e Dragons pelo Super 10. No domingo, os jogos começam no mesmo horário, com a finalíssima prevista para as 3 da tarde. Estação Rugby Clube. E falando do feminino, a seleção brasileira feminina de Sevens está em Chula Vista, Estados Unidos, em treinamento no Centro de Alto Rendimento do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, em preparação para o Qualify de Hong Kong para o Circuito Mundial de Sevens, que acontece dias 12 e 13 de setembro. A delegação tem como manager Marjorie Enia e como fisioterapeuta Vitor Ramos. As convocadas por Chris Neal e Yusuf Driss foram, como capitã do Desterro, Júlia Sardá, do SPAC, Angélica Gevaer de Abinha, Mari Ramalho e Paula Ishibashi, Juliana Esteves, do Bandeirantes Saracens, do Charrua, as jogadoras Raquel Cochran e Luísa Campos, do Curitiba, Aline Scatrut, as Fluminenses do Niterói, Beatriz Futuro e Isadora Cerulo, do São José, Carla Barbosa, Karina Godoy e Edna Santini. O Brasil está no grupo C, ao lado das seleções da Holanda, Portugal e Hong Kong. As brasileiras estreiam contra as portuguesas no jogo 5, aos 48 minutos da sexta-feira, dia 12 de setembro, hora de Brasília, ou seja, à meia-noite e 48 de sexta-feira, dia 12, contra Portugal. Estação Rugby Clube. Rogerião, vambora? Vambora, né? Fechamos mais uma edição do Estação Rugby Clube de hoje. Edição de número 48, caminhando para 50, caminhando para um ano de emissão do Estação Rugby Clube. E não se esqueça, tá? Não se esqueça não, porque eu nunca falei. Mas dia 13 tem Farrapos contra Desterro, jornada ovalada aqui no Estação Rugby Clube, aqui na Rádio Estação Web, hein, Rogério? Exatamente, ao vivo, você apaixonado por rugby, não perde nenhum Estação Rugby Clube. Vamos transmitir uma partida ao vivo com a equipe da Rádio Estação Web. Exatamente, vamos subir a serra até Bento Gonçalves e transmitir Farrapos contra Desterro direto do Estádio da Montanha, lá em Bento Gonçalves, para o Brasil e para o mundo. E feriado esse, mandar um abraço a todo o Brasil, né? Feriado de 7 de setembro, data magna da pátria também, um feliz 7 de setembro para todos. Na audiência do programa estão Clarice Couto, lá, o pessoal todo do Imborés de Vitória da Conquista na Bahia, o Roy Santos, lá do Macuxis de Boa Vista, Roraima, também lá do Norte, o Altair, do Rio Branco Sucuris, no Acre,
lá de Dublin, na Irlanda, a Sofia Domingos, que é portuguesa, mas mora na Irlanda e joga por lá. Obrigado, Sofia, um abraço, muito obrigado pela audiência. O Lucas Eduardo, de Fortaleza, o Lucas está sempre conosco, muito obrigado, Lucas, pela audiência. O Alberto Costa, que está embarcado lá no pré-sal, lá está escutando a Estação Rugby Clube desde a plataforma lá do pré-sal. Beto, muito obrigado pela lealdade e pela audiência. As irmãs gêmeas Vitória Broco e Luísa Broco, de São Leopoldo. Um abraço especial também pro pessoal do Varginha Rugby. O pessoal do Varginha que amanhã pega estrada, hein? Vai subir 300 km para cima, lá para Belo Horizonte, no duelo das Alterosas. Um jogaço contra o BH, reedição da final do campeonato, de todos os campeonatos mineiros até agora. Vai ser um jogaço, eu tenho certeza. O Varginha tá mandando bem, não tá numa posição muito boa na tabela, mas tem feito excelentes jogos. Então, pessoal, Varginha, BH, amanhã um bom jogo para vocês. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de todos, pela sintonia. Pra gente poder fazer um programa melhor para vocês, mandem críticas, sugestões, comentários, elogios, enfim, para rugbyclube@globemail.com e nos ajude a fazer um programa melhor para você, objetivo principal deste programa. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para eternidade. E esta é de Anthony Verdon Cotter, treinador do Clermont. Ele que é neozelandês e treinador do Clermont, que joga o top 14 da França, sobre os planos dele pós-carreira. Quando eu me aposentar, eu vou voltar pro sítio, colocar uma cadeira na varanda e assistir minhas vacas engordarem. Estação Rugby Clube. Boa, muito boa frase, sugestiva frase. Acho que eu vou querer fazer isso também quando eu encerrar minha carreira. Bom, com essa frase a gente se despede dessa edição número 48 do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise, a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Fernando Strongren e eu, Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte,
Chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.